Olá, alunos de Bioquímica Clínica e professora Patrícia Castro. Eu sou a aluna Mel Luísa e, juntamente com os outros alunos, Heloísa Rodrigues, Júlia Nunes, Lucas Arturi, Maria Clara Borges, nós vamos falar sobre os testes bioquímicos das vitaminas hidrossolúveis. Então, a princípio, o que seria as vitaminas de modo geral? As vitaminas são micronutrientes essenciais na dieta, principalmente para o controle de reações metabólicas do nosso organismo. O nosso corpo não as sintetiza naturalmente, ou quando sintetiza, é em pouca proporção, ou, perdão, em baixa proporção, e em valores menores com a compatibilidade de saúde, crescimento e reprodução. Existem alguns fatores que podem causar o estado de deficiência vitamínica, como ter uma dieta inadequada, ter problemas com a absorção, né, das vitaminas, a utilização insuficiente no nosso corpo, quando a gente até consegue absorver, mas não consegue utilizá-los de maneira correta, além também da necessidade aumentada e no aumento da velocidade de excreção. As vitaminas podem ser divididas em lipossolúveis, que um próximo grupo irá falar melhor, que são as vitaminas solúveis apenas em solventes orgânicos apolares, e em vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas solúveis em solventes orgânicos polares, que são compostas pelas vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina H e o ácido fólico. Eu vou começar falando sobre a vitamina B1, que também é chamada de tiamina. A tiamina é uma vitamina hidrossolúvel que é essencial no metabolismo dos hidratos de carbono devido às suas funções coenzimáticas. Elas ativam as enzimas que controlam os processos bioquímicos, entre os quais a decomposição da glicose em energia. E a tiamina também desempenha papel na condução dos impulsos nervosos e no metabolismo aeróbico. E ela pode ser encontrada amplamente em alimentos, principalmente em vísceras, gemas de ovo, levedura, nozes, leite e cereais integrais, como na imagem à direita mostra e exemplifica melhor para vocês. A tiamina é absorvida rapidamente no duodeno, no nosso corpo, na presença de ácido fólico, e ela é excretada pela urina. O TTP, que seria o pirosfato de tiamina, é a coenzima derivada da tiamina que exerce o papel fundamental nas reações de conversão de piruvato em acetil-CoA e transcetolase. E o que mais a falta da vitamina B1 causa? Pequenas deficiências da vitamina B1 podem ocorrer devido a, como já dito anteriormente, a alimentação, mas também podem ocorrer devido a distúrbios digestivos transitórios que impeçam sua absorção e doenças que aumentem a necessidade da tiamina. Em relação à doença, a doença, quando instalada, é conhecida pelo nome de beriberi e existe um comprometimento dos nervos periféricos com distúrbios de sensibilidade, diminuição da força muscular e até paralisia. A falta da vitamina B1 na fase inicial causa perda de apetite e constipação intestinal, náusea, e ela pode evoluir para prejuízo da função nervosa, que é quando o beriberi se instala. Falando sobre o beriberi, ele é a deficiência da vitamina que o corpo não consegue absorver ou ela não consegue receber de maneira mais igualitária, assim falando, a vitamina. E ela tem três tipos. Ela envolve o sistema nervoso e cardiovascular. E existem três tipos de beriberi, como eu disse. O beriberi úmido, que é chamado de úmido, que se caracteriza por insuficiência cardíaca congestiva. O beriberi chamado de beriberi seco, que é quando não há retenção de líquidos, que se relaciona com neurite periférica, paralisia muscular, atrofia, degeneração da nossa bainha de mielina, além de fraqueza e confusão. E tem também o beriberi cerebral, que pode ser chamada de psicose de Wernicke-Korsakoff. Talvez eu tenha pronunciado um pouco errado, mas, enfim, tá escrito certinho aí se alguém tiver interesse. Ocorre em situações de alcoolistas crônicos e está associado com encefalopatia, ataxia, confusão mental, que seria uma perda de memória de curta duração, perda da coordenação motora e neuropatia ocular.
Os sintomas incluem perda de apetite, fraqueza, dor nos membros, falta de ar, pés e pernas inchados, e o tratamento inclui suplementação de vitamina B1 e o maior consumo de alimentos ricos nessa vitamina. E em relação ao diagnóstico clínico do beriberi, ele é dado de duas maneiras. O diagnóstico clínico da tiamina pode ser via exame de sangue para a verificação de vitamina B1, que em alguns livros também é chamado de transcetolase eritrocitária, onde verifica-se os níveis de ETQA, que seria a atividade da transcetolase erocitária, e o método consiste em um teste funcional influenciado pela concentração de hemoglobina. O que seria? Fornece-se um tipo de índice específico e sensível da concentração de tiamina tecidual e é a medida de escolha nos estudos de deficiência de tiamina. A atividade da enzima é medida nos hemolizados de eritrócitos antes e depois da adição do TTP, que seria o piruvato que eu citei anteriormente. E complementando sobre o diagnóstico clínico da tiamina, a gente também tem via exame de urina, que é chamado de tiamina urinária. Ela é empregada nos estudos nutricionais como um índice de deficiência, no entanto, a avaliação é pela excreção da tiamina, que seria influenciada por ingestões recentes da vitamina B1 e pela função renal. Em condições como queimaduras e alguns quadros infecciosos e em situações pós-traumáticas, elevam-se as exigências calóricas a partir de carboidratos, o que exige teores aumentados da vitamina, em consequência, aumento da atividade enzimática. Então, nesse ponto de condições adversas, como queimaduras, quadros infecciosos, não é recomendado que se faça o exame da tiamina urinária. E aqui eu coloquei também que o valor de referência, que seria de 100 a 200 microgramas por decilitro de urina. E aqui a gente tem também algumas imagens sobre os sintomas da falta dessa vitamina, que seria dores, pernas e pés inchados, as unhas com esse descascamento. A falta de vitamina influencia em tudo isso. Olá, colegas e professora. Irei dar continuidade aos tipos de vitaminas hidrossolúveis. Vou falar sobre a vitamina B2, ou também chamada de riboflavina. A vitamina B2 ou riboflavina é outro tipo de vitamina hidrossolúvel, sendo produto das reações catalisadas pelas fosfatases ácidas e é um composto fluorescente amarelo. Como dito anteriormente pela Mel, as vitaminas hidrossolúveis elas não são sintetizadas pelo nosso organismo e quando são sintetizadas em velocidades menores ou em quantidades menores, havendo a necessidade de nós ingerirmos essas vitaminas. Alguns alimentos ricos em vitamina B2 são fígado de vaca, ovo de galinha, leite, carnes vermelha e branca, queijo, milho, vegetais folhosos, soja e frutos do mar. Além disso, é produzida pelas bactérias que estão presentes no nosso intestino. Função da vitamina B2. Como a vitamina B2 ela está relacionada no transporte mitocondrial de elétrons, sendo assim, na forma de coenzimas FAD e FMN, a riboflavina participa das reações de oxirredução em várias vias metabólicas e na produção de energia via cadeia respiratória. O que sua deficiência causa? A síndrome de deficiência produz inflamação nos cantos da boca, conhecido como estomatite angular, como vocês podem ver na figura ao lado, e na língua, conhecido como glossite, além de dermatite escamosa. Essa deficiência pode ser causada pelo alcoolismo, desnutrição, diarreia crônica e síndrome de má absorção. A deficiência pode estar relacionada também com certos medicamentos antidepressivos ou psicoativos que vão antagonizar a ação ou metabolismo da riboflavina. No caso da vitamina B2, nós não vamos nos preocupar com o excesso dela, porque a riboflavina ela não é tóxica para o nosso organismo. Os testes bioquímicos para diagnóstico clínico é o exame de sangue e de urina. O de urina, porque toda vitamina hidrossolúvel, seu excesso é excretado na urina. E o de sangue, o teste de deficiência, é feito pela atividade da glutationa redutase em eritrócitos hemolizados, medida antes e depois de FAD. O valor de referência é de 4 a 24 microgramas por decilitro no soro
e superior a 100 microgramas por decilitro na urina. Deixei uma tabela para a gente ver a quantidade recomendada por dia na nossa faixa etária, mulheres com 19 anos ou mais, 1,1 miligramas por dia, e homens com 14 anos ou mais, 1,3 miligramas por dia. Vou falar agora sobre outro tipo de vitamina hidrossolúvel, a vitamina B6, ou também chamada de piridoxina. O termo vitamina B6 compreende as formas naturais de vitaminas hidrossolúveis, sendo elas piridoxina, piridoxal, piridoxamina e seus derivados 5-fosfato. Ao ser absorvida, é convertida no fígado, nos eritrócitos e em outros tecidos em sua forma ativa, sendo eles o fosfato de piridoxal e o fosfato de piridoxamina, atuando como coenzima nas reações de TGO e TGP, que são as reações que a gente já conhece de transaminases, AST e ALT. Fontes de vitamina B6: fígado, levedura, gema do ovo, melado de cana, galinha, peixes, cereais, vegetais e leite, que atuam como coenzimas no metabolismo dos aminoácidos e na glicogenólise e são importantes na síntese do M. E por estar relacionada na síntese do grupo M, a sua deficiência ela pode estar relacionada com a anemia sideroblástica. Também é necessária para a síntese de neurotransmissores, que é a serotonina e a noradrenalina, e esfingosinas. A deficiência da vitamina B6 pode causar inflamação da pele, que é a dermatite, erupção cutânea, avermelhada, gordurosa e escamosa. Além disso, as mãos e os pés podem ficar entumecidos e com sensação de formigamento, e a pessoa pode ficar confusa e até dar convulsão. Como eu já disse, ainda pode causar anemia, uma vez que a vitamina B6 é necessária para a formação de glóbulos vermelhos do sangue. Teste bioquímico para diagnóstico clínico é o exame de sangue, que é o mais indicado e o mais usado. O valor de referência é de 25 a 80 nanogramas por ml. Agora nós vamos trabalhar com valores elevados, excesso, e valores reduzidos, deficiência. Valores elevados: megavitaminose com piridoxina em consequência de uma suplementação dietética excessiva, que pode afetar os nervos, causando neuropatia. E os valores reduzidos pode ser causado pelo alcoolismo crônico, anemia sideroblástica, desnutrição, diabetes gestacional, ingestão inadequada, lactação, má absorção e alguns fármacos anticoncepcionais orais, anticonvulsivantes e alguns tipos de remédios para hipertensão. Necessidade diária de vitamina B6. Adultos e adolescentes, 2 miligramas. Crianças, 0,6 a 1,6 miligramas. Mulheres grávidas ou em lactação, 2,5 miligramas por dia. Deixa aí para falar por último sobre uma curiosidade da vitamina B6, que ao ser aquecida, parte da vitamina B6 ela vai ser destruída pelo calor. Então, em casos de quando a mãe vai esquentar a mamadeira para o filho, a vitamina B6 presente no leite, ela é parcialmente, então, destruída, podendo levar essa criança a ser deficiente de vitamina B6. O que pode causar? Quais são os sinais e sintomas? Cólica, convulsões, nervosismos, irritabilidade, aumento do reflexo de Moro, que seriam os movimentos involuntários da cabeça, dos braços e das pernas da criança, e, nos casos mais graves, pode levar ao coma. E um adendo, para finalizar, é que sempre que a gente estiver com alguma deficiência de alguma dessas vitaminas, provavelmente vai ter deficiência das outras também. Se tiver da B6, vai estar relacionada também com a deficiência de vitamina B2 e de vitamina B3, que será explicada posteriormente. Dando continuidade às vitaminas hidrossolúveis, vou estar falando da niacinamida, que é a vitamina B3. Ela abrange duas principais vitaminas, que é o ácido nicotínico, que é obtido através da alimentação a partir de verduras, eu vou falar mais na frente, ou a nicotinamida, que é a partir de fontes animais. Ela é sintetizada a partir do aminoácido triptofano no nosso organismo. Além disso, e sua principal importância é que ela é a unidade formadora da nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o nosso NAD, que é fulcral para a produção de energia. Além disso, ela regula algumas funções biológicas, como expressão gênica,
progressão do ciclo celular, reparação de DNA e morte celular. Na estética, eu coloquei mais como curiosidade, ela é usada como antioxidante e ela é indicada para alguns pacientes com dislipidemias, porque ela reduz o colesterol total, triglicerídeos, VLDL, LDL e acaba por aumentar o HDL. Como eu já disse, ela é obtida através de carnes magras, leite, no caso da nicotinamida de origem animal, e no caso do ácido nicotínico, é a partir de verduras verdes escuras. Sua deficiência, a gente tem que pensar muito no NAD. O NAD é a produção de energia. Então, a sua deficiência vai ser, a primeiro momento, uma pessoa mais cansada, sem muito tônus muscular, com raciocínio mais lento, e ela é expressada fenotipicamente a partir de uma dermatite nas áreas expostas à luz solar. Além disso, a língua do indivíduo fica atrófica e de cor magenta, além de dolorida, e tem alteração na digestão e, consequentemente, uma diarreia. E os danos no sistema nervoso central, né, são psicose, que seria a perda de memória, a perda de consciência, e o declínio cognitivo, que é caracterizado pela demência, né? Então, assim, a gente pode falar que a pellagra são os 3D: dermatite, diarreia e demência. São os 3D muito famosos da pellagra. O diagnóstico clínico, primeiramente, é necessário uma boa anamnese para ver o estilo de vida do paciente, o que ele come, se ele está comendo fontes de vitamina B12 o suficiente, e pode aparecer uma pequena quantidade na urina. Os valores de referência giram de 2,4 a 6,4 miligramas. Enquanto isso, a dose de recomendação de ingestão diária de criança de 4 a 6 anos é 8 miligramas por dia, 7 a 10 anos, 12. Adultos é 16 miligramas por dia, enquanto gestantes é 18 miligramas por dia. A respeito da cianocobalamina, que é a nossa vitamina B12, ela é sintetizada por bactérias e obtida a partir de fontes animais. Então, pessoas que adotam um estilo de vida voltado para o veganismo geralmente têm alguma deficiência desse tipo de vitamina e precisa de reposição. Além disso, ela atua como coenzima em reações como hematopoese, função neural, metabolismo do ácido fólico, síntese adequada de DNA e no metabolismo de ácidos graxos. Ela também atua na produção da metionina e na isomerização do metilmalonil-CoA. E ela fica armazenada no corpo, mais especificamente no fígado, por até 12 meses e precisa de uma demanda maior em caso de crescimento e renovação celular. Como eu já disse anteriormente, fígado, ovos e carnes, todos de origem animal, e dentre esses, o que tem maior presença de vitamina B12 é o fígado, realmente. A sua deficiência é a anemia perniciosa, mas nem é por falta da vitamina B12 necessariamente. É por falta ou uma má absorção da vitamina B12 devido à falta de um fator que é chamado fator intrínseco, que é presente no ilho terminal, que é onde ocorre essa absorção. Esse fator intrínseco é uma glicoproteína secretada pelas células parentais do estômago, que faz com que a absorção seja eficiente. Como sintomas, a gente pode citar fraqueza, alteração da mucosa, formigamento de mãos e pés e lesão neurológica. A dose recomendada de ingestão é bem pequena, porque ela fica armazenada por bastante tempo no organismo. Adultos é de 2,4 microgramas diariamente, gestante e lactante um pouco mais, 2,8 microgramas, criança de 0 a 6 meses, 0,4 microgramas e criança de 7 a 10 anos, 1,8. O diagnóstico, a primeiro momento, no hemograma normal, é visto que tem algum tipo de anemia. E tem que investigar que tipo de anemia que é esse. E a partir disso, a gente pode fazer a dosagem de vitamina B12 no sangue. O valor de referência é de 200 a 900 nanogramas por litro no sangue. Além disso, tem o teste de Schilling, que avalia a absorção da vitamina B12. O paciente, ele ingere tanto via oral 1 miligrama de vitamina B12, quanto recebe uma injeção intramuscular para avaliar. 24 horas depois é feito o teste e em indivíduos normais, com absorção normal, a eliminação na urina é de 5 a 30% do que foi ingerido, enquanto quando não há essa absorção, não há a eliminação. Bom, eu vou falar sobre a vitamina B5, o ácido pantotênico. O que ele é, quais são as suas fontes,
sua função, o que a sua deficiência causa e o diagnóstico clínico. A vitamina B5, o ácido pantotênico, é absorvido rapidamente pelo trato digestório em indivíduos plenos de saúde, que não possuem nenhuma síndrome de má absorção ou alguma doença do gênero. Após ser absorvido, é distribuído em forma de coenzima A e se concentra no fígado, nas glândulas adrenais, no coração e nos rins. 70% é excretado pela urina e o restante é excretado pelas fezes. Como fontes de vitamina B5, nós temos gema de ovo, rim, leite desnatado, carne magra, leveduras, os grãos integrais de cereais, brócolis, batata doce, melaço de cana e geleia real. A função, conforme já falei, ela constitui parte da molécula de coenzima A, que participa no metabolismo de ácidos graxos e é empregado também na profilaxia e no tratamento de deficiências vitamínicas. Aqui na imagem eu trago para vocês a vitamina B5 como constituinte da coenzima A e logo abaixo o diagnóstico clínico. Os valores de referência são 1,03 a 1,83 microgramas por ml. E nos valores reduzidos não foi observada nenhuma deficiência no ser humano, mas ainda se trata de um nutriente essencial. Agora, a vitamina C, o ácido ascórbico, o que é, quais são as fontes de vitamina C, sua função, o que a sua deficiência causa e o diagnóstico clínico. O ácido ascórbico é o mais abundante agente redutor hidrossolúvel. Ele é absorvido da dieta no intestino delgado e é armazenado nas glândulas suprarrenais, nos rins, no baço, no fígado e nos leucócitos. O seu excesso é eliminado pela urina. As fontes nós temos acerola, caqui, goiaba, tomates, pimentões, ameixa, uva, morango, melão e outras frutas cítricas. Aqui na imagem, além desse que eu já falei, nós temos laranja, kiwi e outras cítricas, né? Tem um monte. Funções: participa como cofator na biossíntese de colágeno, na integridade dos capilares, na cicatrização de feridas, na absorção intestinal de ferro, na degradação da tirosina, na formação dos ácidos biliares, conforme já vimos na aula de lipoproteínas, no metabolismo microsomal de fármacos e na síntese de adrenalina e esteroides anti-inflamatórios. O que a sua deficiência causa? A deficiência da vitamina C causa comprometimento da função imune. E, além disso, também causa uma síntese defeituosa de colágeno, que é chamado de escorbuto. O escorbuto afeta, os grupos mais comuns afetados são idosos, tabagistas, alcoolistas e doentes crônicos. Alguns sintomas do escorbuto são associados à fragilidade capilar, hemorragias subcutâneas, fraqueza muscular, gengiva mole, cicatrização deficiente, amolecimento dos dentes e anemia. O seu diagnóstico clínico. Os valores de referência para a vitamina C são de 0,6 a 1,6 mg por decilitro. E o método de dosagem dessa vitamina é realizado pela cromatografia líquida de alto desempenho, ou a sigla em inglês HPLC. Aqui à direita eu trouxe uma imagem de toda essa aparelhagem necessária para esse método. Eu retirei do site da Universidade Federal de Juiz de Fora. E os valores aumentados de vitamina C, o que pode causar? Pode causar anemia hemolítica em deficiente de G6PD, elevação da absorção de ferro, presença de cálculos renais, cálculos de oxalato, anemia falciforme, dano renal, megadose e arritmias cardíacas. Os valores reduzidos, que são menores que 0,2 mg por decilitro, causa escorbuto, alcoolismo, hipertireoidismo, gravidez, insuficiência renal e má absorção. E os valores recomendados de ingestão diária que nós devemos obter da nossa dieta de vitamina C é de 45 mg por decilitro, conforme dita a OMS. Então, continuando sobre o assunto das vitaminas hidrossolúveis, quero expor aqui para vocês a vitamina B9, que também é conhecida como ácido fólico ou vitamina M. Vou falar um pouquinho sobre o que é, quais são as fontes, sua função principal e o que a sua deficiência pode levar, e também o diagnóstico clínico. Então, o ácido fólico é uma vitamina solúvel em água e é essencial para o crescimento e desenvolvimento celular.
Ele tem um papel importante na produção de hemácias, na síntese de DNA e na manutenção da função cognitiva. Fundamental para a saúde do corpo, incluindo a saúde do coração, do cérebro e do sistema nervoso. Coloquei também aqui a forma molecular química do ácido fólico para representar. E quais são as fontes que eu posso encontrar esse ácido fólico? Principalmente em brócolis, espinafre, ervilha, feijão, fígado e gema de ovos. No caso das verduras, o ácido fólico estará em maior concentração após a colheita. Por isso, a grande parte da população pode apresentar a carência, por não ter acesso a essas verduras frescas. A sua principal função, ela é essencial para o funcionamento normal dos eritrócitos e leucócitos, e a sua interação, principalmente com a vitamina B9, é essencial para a síntese e maturação dos mesmos. Mas algumas funções são presentes nos alimentos. O ácido fólico precisa se converter em metilfolato, que é a forma ativa dessa vitamina. E essa conversão é feita através da enzima metiltetrahidrofolato. 30% das pessoas apresentam dificuldades na conversão. O ácido fólico também é importante na conversão da homocisteína em metionina e tem grande influência contra a depressão e a ansiedade. Coloquei aqui também alguns fatores que podem diminuir a absorção do ácido fólico, que são o alcoolismo, medicamentos como omeprazol e derivados, dietas restritivas e também a anemia. O que a sua deficiência pode causar? Principalmente anemia, e semelhante à causada por a deficiência em vitamina B12. Fadiga, fraqueza, estresse, palpitações cardíacas e também irritação na língua são comuns. E como eu já havia explicitado, o excesso de homocisteína pela deficiência em ácido fólico está relacionado intrinsecamente a doenças do coração, e também a trombose, e pode também ser precursor do câncer, porque o câncer ele causa a metástase e a circulação tumoral. O ácido fólico é conhecido principalmente entre as grávidas, porque é recomendado que todas as mulheres no primeiro trimestre de gestação façam a suplementação do ácido fólico, por prevenir alterações no desenvolvimento do tubo neural do bebê. E a não suplementação dessa vitamina pode levar a doenças como a espinha bífida, anencefalia, fendas palatinas e o descolamento precoce da placenta. Diagnóstico clínico. Os exames laboratoriais podem ser o hemograma ou homocisteína, valores de referência superior a 3,9 nanogramas por ml. Os valores diários podem ser influenciados pela dieta também. E valores alterados, eles não apresentam diagnósticos clínicos, porque essas alterações hematológicas resultantes de deficiência de qualquer dessas vitaminas não podem ser distinguidas. Então, recomenda-se a determinação de folato eritrocitário, que é um marcador de deficiência tecidual. E nesse caso da suplementação de ácido fólico, os médicos recomendam a suplementação do metilfolato, que já é a forma ativa. Assim, a absorção ela é completa, porque não há necessidade da conversão pelas enzimas. Então, é mais fácil você já suplementar o metilfolato, que você vai ter certeza da absorção, do que o ácido fólico em si, que necessita da realização da conversão pelas enzimas, que às vezes em algumas pessoas podem ter deficiência na enzima. Então, falando um pouquinho sobre a vitamina B7, que é a biotina, vou explicar o que é a vitamina B7, quais são as fontes dessa vitamina, sua função, o que a sua deficiência causa e também o diagnóstico clínico. Então, a biotina, ela é um derivado imidazoico do ácido pentanoico. Na dieta, ela é absorvida no intestino delgado. Além disso, ela é sintetizada por bactérias intestinais e excretada na urina e nas fezes.
Suas principais fontes são amendoins, amêndoas, proteínas de soja, ovos, iogurte e também na batata doce. Sua principal função é que ela está presente como cofator em enzimas carboxilases, relacionadas com importantes vias metabólicas, como a glicogênese, a síntese de ácidos graxos e também no catabolismo de proteínas. Como eu disse, ela está ligada à digestão de proteínas, né? E nessa digestão, ela é essencial para a liberação de 3 formas da biotina, que são a livre, a biocitina e a peptidobiotina. A enzima biotinidase intestinal atua sobre a biocitina e peptidobiotina, liberando a biotina livre, que é a forma que vai ser absorvida pelo nosso corpo. Ela também pode ser sintetizada pela microbiota intestinal, porém, ainda não há estudos que esclarecem a relevância dessa fonte. A maior parte da vitamina B7 é transportada no plasma em sua forma de biotina livre e cerca de 12% também é ligada a proteínas plasmáticas. Os tecidos reciclam, essa vitamina de modo a ela ser reaproveitada durante o processo de renovação enzimática e reabsorvida pelos rins. Porém, como eu disse, também pode ser excretada, né, na urina e nas fezes, quando a capacidade de reabsorção ela é excedida. E o que a deficiência dessa vitamina tão importante pode causar? Ela leva principalmente a depressão, alucinações, dores musculares e a dermatites. E um grande causador dessa deficiência é a clara do ovo crua, por causar a inibição da absorção da biotina. E a carência da biotina, ela pode causar dermatite esfoliativa e alopécia, em decorrência da atrofia dos folículos capilares. Diagnóstico clínico. É feita uma dosagem sorológica com jejum simples de 8 horas apenas e com valores de referência superior a 200 nanogramas por decilitro. Aqui estão as nossas referências de todo o trabalho, de todas as vitaminas. Colocaremos também um estudo dirigido com o caso clínico para maior compreensão, né, do tema abordado. E muito obrigada.